Vivemos tempos de desafios. A questão da fé é meio à dúvida. Vivemos em uma época em que a fé cristã ela é constantemente desafiada. Pessoas questionam a existência de Deus, duvidam da Bíblia, ridicularizam a moral cristã. Talvez você já tenha ouvido perguntas como: se Deus existe, por que existe tanta maldade? A ciência já não explicou tudo? Essas dúvidas são reais. As pessoas, elas têm, muitas vezes, estão buscando um sentido, não a briga. Então, ela não entendeu ainda. Ela não conheceu a verdade. Vamos aprender a conversar com essas pessoas com firmeza, mas também com compaixão, mostrando que se importamos com ela. Vamos falar um pouquinho dos ateus, dos agnósticos e dos céticos. Respondendo ao ateísmo. Quem disse que Deus não existe, ele também está fazendo afirmação de fé. Porque para ter certeza de que Deus não existe em nenhum lugar, ele precisava saber tudo. Estar em todo lugar, conhecer de tudo. E isso é impossível para qualquer ser humano. Além disso, se Deus não existe, de onde veio o universo? São perguntas. Se tudo é fruto do acaso, por que há tanta ordem, beleza, complexidade e perfeição nas coisas de Deus? Se não tem Criador, por que temos esse senso do que é certo e do que é errado? E se não há propósito, por que a nossa alma anseia por esse sentido de eternidade, que ninguém quer morrer? Se não há propósito, por que a nossa alma anseia por justiça? Ela tem esse sentido de eternidade, de não se conformar com a morte, porque Deus fez o homem para ser eterno. A verdade é que a fé, ela explica melhor essas questões do que a ausência de Deus. Dizer que Deus não existe é muito mais difícil de compreender o sentido da vida. Os agnósticos, você vê ele com perguntas como: não sei se Deus existe. Tudo bem. Duvidar faz parte da busca, mas será que não é possível conhecer a verdade? O cristianismo, ele responde com uma afirmação poderosa: Deus se fez conhecer. Ele não ficou escondido. Ele se revelou na criação, como está lá em Salmo 19, na consciência humana, como está em Romanos. E de forma plena, ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, como está lá em Hebreus de 1 a 3. Os céticos, eu duvido de tudo, ele fala. Para duvidar, você precisa acreditar em algo, para duvidar de outra coisa. A dúvida total, ela se autodestrói, porque até para questionar, você está confiando na sua razão, na sua lógica e na sua capacidade de perceber a verdade. Porque até para questionar, você está confiando na sua razão, na sua lógica, na sua capacidade de perceber a verdade. A fé cristã, ela não anula a razão, ela ilumina, pelo contrário, ela te convida a fazer as perguntas certas e te apresenta respostas que tocam a mente e o coração. Falar sobre a fé e a ciência. Há conflito ou harmonia? Você já ouviu a frase: a ciência matou a fé. Mas será que isso é verdade? A verdade é que a fé e a ciência não são inimigas. Elas olham para a realidade de formas diferentes, mas complementares. A ciência pergunta: como isto funciona? A fé pergunta: por que isto existe? A ciência estuda os mecanismos. A fé revela o propósito. Vamos colocar isso em perspectivas. A Bíblia não é um livro de ciência, mas sempre que fala da realidade, ela fala com verdade. A Bíblia já afirmava que o universo teve um começo. Está lá em Gênesis 1:1, séculos antes da teoria do Big Bang. Ela descreve a complexidade, a beleza da criação com a evidência de um Criador. Está lá em Salmo 119, está lá em Romanos 1:20. Os próprios pais da ciência moderna, como Newton, como Galileu, eram cristãos
e viviam a ciência como um ato de adoração. Até a questão do estudo, da multiplicação da ciência, da questão da capacidade humana de estudar, isso mostra que em momento nenhum a fé, a Bíblia, ela condena o estudo, ela condena a ciência. Pelo contrário, ela se completa. A ciência ajuda até a explicar a perfeição das coisas. Você já se perguntou por que conseguimos entender as leis da natureza? Por que a matemática funciona? Por que o universo parece todo ajustado para a vida? Qualquer coisa que fosse diferente na Terra, na atmosfera, no ar, não teria capacidade do ser humano sobreviver em um planeta. É tanto que os homens buscam aí na Lua, em Marte, lugar onde o homem possa habitar, e até agora não se descobriu. Você vê que há um design inteligente, há algo por trás disso que controla tudo. Como eu falei, o relógio aponta para o relojoeiro. A criação, a natureza aponta para o seu Criador, que é Deus. Essas perguntas, elas fazem mais sentido quando partimos da ideia que um Deus inteligente, poderoso e pessoal criou tudo. É muito mais fácil entender. E sobre a evolução? Esse é um dos temas mais polêmicos, que precisa ser tratado com respeito e equilíbrio. Há cristãos que creem em uma criação jovem, com dias literais, aos que entendem os dias como eras e períodos de tempos simbólicos. E também aos que creem que Deus usou o processo evolutivo para criar. Mas o essencial não muda. Deus, ele é o criador de tudo. O ser humano é único, criado à sua imagem e semelhança. A queda de Adão e Eva foi real e trouxe o pecado. E somente Jesus pode redimir o homem. Você não precisa ter todas as respostas científicas, mas pode ter convicção firme de que crer em Deus é racional. Crer na Bíblia é coerente. A fé cristã, ela sustenta e não contradiz a busca pelo conhecimento, como eu falei. Uma pergunta muito popular. Todas as religiões levam a Deus? Prepare-se. É hora de mostrar com graça e verdade porque só Jesus é o caminho. Todas as religiões levam a Deus? A mensagem única de Jesus, tão gentil e confrontadora ao mesmo tempo. Vivemos num mundo em que a frase mais repetida é: todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos são bons. Há vários meios. Isso parece bonito, educado, moderno. Mas será que isso é verdadeiro? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Está lá. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Está lá escrito. Pedro afirmou: em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Essas são palavras que não deixam espaço para múltiplos caminhos. São declarações de exclusividade. Mas por que isso incomoda tanto? Porque o mundo ama a ideia da tolerância. Isso é verdade, quer aceitar tudo, desde que nada afirme ser absolutamente verdadeiro. Mas a verdade, por natureza, ela é exclusiva. Se duas afirmações se contradizem, ambas não são verdadeiras ao mesmo tempo. Um exemplo prático. O cristianismo diz que Jesus é Deus que ressuscitou. O islamismo diz que Jesus não é Deus e não ressuscitou. Ambas podem estar erradas, mas as duas não podem estar certas ao mesmo tempo. Tem que decidir. Não dá para cair também na falácia que todas as religiões é como um quebra-cabeça. Uma vai juntando com a outra e no final todos vão chegar a Deus em partes. Que aí as partes vão se juntando e que todas, quando se juntam, formam um inteiro. Ou seja, para dizer que todas as religiões estão parcialmente certas, você está assumindo que conhece a verdade completa. Isso também é exclusivismo, só que disfarçado. O que torna Jesus único, ele não veio ensinar um caminho,
Ele disse que ele é o caminho. Ele não apontou para a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não prometeu apenas luz. Ele diz, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. E diferente de qualquer outro líder religioso, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aonde está o pai do espiritismo, Allan Kardec? No túmulo. Aonde está o pai dos mormons, Joseph Smith? Está morto. Onde está os pais da Torre de Vigia, dos TJ? Está morto. Mas o nosso Cristo, ele está vivo. Ele ressuscitou. Jesus não veio oferecer uma religião. Ele veio nos reconciliar com Deus. Não é arrogância dizer que só ele salva. É graça, porque ele oferece a todos de forma gratuita. Mas você precisa responder isso com amor. Reconheça o valor das pessoas, mesmo que discorde de você. Foque em Jesus. Fale sobre quem ele é, o que ele fez e como ele te transformou, como ele me transformou. Olha, exclusividade aí não é intolerância, é fidelidade à verdade, é a confiança que o Espírito Santo nos traz, é a revelação que o Espírito Santo traz, é o amor de Deus derramado em nossas vidas.